Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 4 de abril. Ontem, na quinta-feira, o Ibovespa ele fechou perto da estabilidade com uma leve queda de 0,04% na contramão dos mercados globais que sentiram uma forte queda e foram pressionados com um anúncio de novas tarifas feito pelo Donald Trump. Para as ações brasileiras, o dia foi marcado por tendências opostas. Os nomes ligados a commodities caíram em meio à queda dos preços também e desvalorização do dólar, ambos causados pelo aumento de temores com uma desaceleração da economia norte-americana. Enquanto isso, os papéis domésticos sustentaram o desempenho do índice, beneficiados pelo fechamento da curva de juros. E como resultado, os dados negativos da bolsa aqui local foram as petroleiras, Brava, PetroRio e Petrobras sentiram essa queda, acompanhando também a forte queda do Brent. Já entre os maiores ganhos do dia estiveram papéis mais cíclicos, como por exemplo Magazine Luiza, Iguatemi e Açaí também, e beneficiadas pelo alívio dos juros futuros. Falando sobre essa sexta-feira, a atenção do mercado se volta para a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos referente a março. E comentando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com um forte fechamento da curva. Aqui no Brasil, os investidores reagiram positivamente ao fato do país ter ficado com a menor alíquota tarifária do dia da libertação e a proposta alternativa de isenção do IR, na qual se eleva o piso do imposto mínimo de R$ 50.000 para R$ 100.000 e taxa os bancos. Falando sobre os Estados Unidos, os investidores aumentaram a aversão ao risco, com o potencial agravamento dos embates comerciais entre as maiores economias do mundo. Com isso, os rendimentos das Treasuries americanas de 2 anos terminaram o dia em 3,70%, enquanto os de 10 anos caíram para 4,03%. Falando sobre os mercados globais, nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em queda, em torno de 1%, depois do Donald Trump anunciar tarifas recíprocas no Liberation Day, o que serviu de gatilho para a maior queda das ações americanas em um único dia nos últimos 5 anos. O anúncio também continua pressionando as taxas das Treasuries nesta manhã. Na Europa, as bolsas elas operam em queda, em torno de 2,5%, à medida que o risco de recessão nos Estados Unidos aumenta, afetando principalmente o setor bancário. E no Japão, os mercados encerraram o dia em queda, em torno de 2,8%, acompanhando o recuo das bolsas americanas. E falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários encerrou a quinta-feira com uma leve queda, em torno de 0,13%. E comentando sobre a economia nos Estados Unidos, o índice ISM de serviços, que é a sondagem com empresas, cedeu de 53,5 pontos em fevereiro para 50,8 pontos em março, o menor nível desde junho de 2024. Destaca-se que todos os seus componentes computaram desaceleração, preços, novas encomendas e emprego. Junto com o anúncio também das novas tarifas americanas, o indicador impulsionou perdas nos ativos de risco americanos, alimentando receios de recessão no país. Na agenda de hoje, o destaque será a divulgação do relatório de emprego, o Non-Farm Payroll, de março. O mercado espera que a economia americana tenha gerado em torno de 140 mil empregos em março e que a taxa de desemprego tenha se mantido em 4,1%. Além disso, destaque-se que o risco também de recessão nos Estados Unidos aumentou e o dólar americano desvalorizou-se, né, significativamente esse ano. E ficando um dos destaques também na questão de publicações, né? Também a revisão ali do PIB de 2025 de 2% para 2,3% e de 2026 de 1% para 1,5%. E para a inflação,
o IPCA de 2025 segue em torno de 6%, enquanto a de 2026 subiu de 4,5% para 4,7%. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.